E aí galera, beleza? Vamos lá para mais um vídeo, tá certo? E eu quero fazer esse vídeo aqui baseado em umas perguntas que o Anderson fez ao chat GPT sobre... foram três perguntas aqui em específico, tá bom? Três perguntas aqui. Eu vou ler, eu não tinha lido ainda, eu pedi para ele copiar e mandar aqui para mim, que depois eu iria fazer um vídeo. Então vou ler aqui e ver qual foram as perguntas, tá? Vocês já estão vendo aí, e quais foram as respostas do chat GPT. E vamos ver se está de acordo com as pesquisas que a gente faz, tá? Lembrando, não aconselho que seja uma boa ferramenta para você utilizar, tá? A não ser que você queira uma resposta específica e cruzar com outros dados. Vamos ver a resposta que o chat vai dar, né? Quem está por trás, quem comanda o chat vai dar, porque essa a pergunta a ser feita. E depois você faz as pesquisas. Então, eu vou avaliar as respostas do chat GPT de acordo com aquilo que a gente já trouxe no canal, aquilo que a gente já pesquisou e, obviamente, o que a gente observa no dia a dia. Tá bom? Lembrando, quem quiser dar uma ajuda para o canal, tá aí nossa chave Pix na descrição. Quem quiser participar do grupo, tá, de apoiadores, vai estar também o link aí na descrição do vídeo, do chat aqui no Telegram, aonde lá você vai ter os passos lá, as informações de como acessar o, o grupo, tá bom? De apoiadores. E vamos lá. A primeira pergunta que o Anderson fez, ó. Mostre-me dados de estupro cometido por mulheres, né? Uma pergunta bem direta, bem contundente. E, assim, pessoal, é difícil demais, tá? Levantar dados acerca disso. Você tem que ler matérias e mais matérias e acabar, de certa forma, cruzando dados, que não é algo fácil de se fazer, tá? Pegar porcentagens e tal, até porque muita pesquisa mascara ou não leva em consideração. Tanto que o chat GPT ele vai falar um negócio que acontece no Brasil aqui que é absurdo, ou seja, ele vai chegar um momento que ele vai falar, né, ele não sabe exatamente os números no Brasil, porque no Brasil não se leva em consideração abuso ou estupro cometido por mulheres. Então você vê, cara, olha a situação que a gente se encontra, né? Mas vamos lá. Aí o Anderson perguntou, mostre-me dados de estupros cometidos por mulheres. Ó, existem poucas informações sobre os casos de estupros cometidos por mulheres. Quer dizer, existe pouca informação. Não é que não acontece, mas existe pouca, pois esse tipo de crime é relativamente raro. No entanto, aqui estão algumas informações e estatísticas disponíveis. De acordo com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, em 2019, 7,2% de todos os estupros ou tentativas de estupro envolveram mulher como agressora. Tá? E aí é interessante, teve uma pesquisa que eu li em alguns vídeos passados falando sobre no ambiente de escola e universidade, os homens são mais abusados do que mulheres. Tá? Segundo pesquisas. Tá? O estudo publicado em 2014 na revista JAMA Pediatrics analisou dados de quase 1.000 estudantes universitários nos Estados Unidos e descobriu que, ele vai falar a mesma pesquisa aqui? Então já é uma pesquisa bem manjada, que 18% dos homens e 1% das mulheres relataram ter sido vítimas de estupro ou tentativa de estupro durante a vida de universitário. Olha isso. Sendo que em cerca de 80% dos casos o agressor era do sexo masculino. Então você tem muito mais homens sendo abusados. Aí ele fala que cerca de 80%, beleza, dos agressores é do sexo masculino. Só que desses 80% você tem que dividir o que foi 1% para mulher, o que foi 1% para homem. Porque esses 80%, a maioria pode ter sido nesse 1% mulher e não nos 18% homem, tá? Então tem que levar em consideração. E também aqui no meio pode ter gay que tentou mexer em homem. Então, assim, o número tá muito cru, tá muito, vamos dizer assim, só números, joga números aí e acabou. Mas, galera, independente, vamos colocar aqui que né, esses 80% aqui, tá? Os 20% é de mulher, os 80% de homem. Mas mesmo assim, galera, vocês entenderam que homem, sexualmente, ele acaba sofrendo, pelo menos nesse cenário, segundo o próprio chat GPT, tá? E eu já li essa pesquisa aqui no canal, mais do que mulher no cenário de universidades, um local que tem sido dominado pela esquerda, né? Sido não, é dominado pela esquerda, então você tem, nesses 1.000 estudantes, você tem 18% dos homens sofrer abuso e apenas 1% das mulheres. Quer dizer, alguém acha isso natural, normal? E não gera alarde, né? Agora, se fosse o contrário aqui, meu Deus do céu. Tinha um mês de cobertura aí do Jornal Nacional, né? Vamos continuar.
Um estudo publicado em 2018 na revista Violence and Victims analisou dados de cerca de 284 casos de estupro cometidos por mulheres nos Estados Unidos e descobriu que a maioria das vítimas eram homens. Sendo que, em muitos casos, a agressora e o agressor e a vítima se conheciam anteriormente. No Brasil, ó, então, o negócio existe, tá aí, mas, né? Imagina um tanto de homem que não denuncia. Porque imagina um homem chegar assim, eu fui. Cara, soa como piada, não soa? O homem assim, eu fui estuprado por uma mulher. O cara vira chacota, então pouquíssimos caras relatam, né? Agora aqui, ó. No Brasil, não há estatísticas oficiais sobre casos de estupro cometido por mulheres. Tipo assim, ignora essa porra aí. Pois os dados geralmente se concentram nos casos em que o agressor é do sexo masculino, ou seja, não existe uma prioridade, uma preferência da justiça brasileira só por pegar caso masculino. Então imagine o nível da coisa. Importante lembrar que qualquer tipo de violência sexual é inaceitável, independente do gênero do agressor ou da vítima. O estupro é um crime grave que causa danos físicos, psicológicos e emocionais duradouros nas vítimas e deve ser tratado com seriedade pelas autoridades e pela sociedade como um todo. Pois é, ChatGPT, fala isso pro governo brasileiro, entendeu? Aí a segunda pergunta do Anderson. Os dados estão coerentes com aquilo que eu já pesquisei? Agora vamos lá avaliar. Os dados estão coerentes com aquilo que eu já pesquisei, só que temos que levar em consideração que a maioria dos homens que passam por isso, eles não denunciam. Eles, ou por vergonha, ou por uma série de fatores, por chacota, eles não denunciam. Então, esses casos de homens são extremamente subnotificados, mas é algo aterrador de se assustar você saber que em um ambiente escolar, um ambiente universitário, os homens tendem a sofrer mais abuso do que as mulheres. Pelo menos, tá? Vamos ser aqui coerentes, nos Estados Unidos, tá? Porque simplesmente no Brasil os caras estão foda-se pra homem, tá? Não tem dados, não acha relevante, né? A não ser que seja do sexo masculino, que o agressor seja masculino. Então você vê que é um negócio bizarro que tem acontecido e isso, né, gera mais vítimas quando você simplesmente ignora que existe um agressor do sexo feminino, tá? Então isso acaba gerando muito mais vítimas do que a gente possa imaginar. Tanto que tem uma pesquisa que eu fiz sobre dados de violência doméstica na Europa, tá? Que a violência doméstica na Europa é igual, tá? Entre homens e mulheres, eles dividem lá o ranking de 50% por 50%, mas a matéria diz assim, porém, apenas 10% dos homens denunciam violência doméstica. Opa, então o número é bem maior, pode ser condizente com o número brasileiro, que 70% das agressões domésticas são iniciadas por mulheres, tá? E eu acho que o Anderson fez alguma pergunta sobre violência doméstica, e vamos checar se bate com as outras pesquisas. Ó, mostre dados de abuso sexual cometido por mulheres. Acho que ele mudou aqui o tom da pergunta, porque eles podem desassociar diretamente estupro de abuso, tá? De acordo com pesquisas estatísticas, a maioria dos casos de abuso sexual são cometidos por homens. Tá, a maioria. O que seria essa maioria? Né? Vamos supor. Aí, tipo assim, tem 100%, 51 homem, 49 mulher. Aí, a maioria. Bom, tem que dar números, né? É o interessante. E o número de casos de abuso sexual cometido por mulheres é significativamente menor. No entanto, isso não significa que esses casos não ocorram. Aqui estão algumas informações sobre abuso sexual cometido por mulheres. Tá? Isso aqui eu já desconsidero, porque não são significativamente menores, tá? E em alguns casos ultrapassa sim o caso de homens. Né? Vide a pesquisa que a gente leu do Paraná, mães abusam dos filhos 2% a mais do que os pais. Tá? Um estudo de 2014 publicado no Journal of Interpersonal Violence analisou casos de abuso sexual em prisões masculinas. Esse eu já li isso aqui, tá? Eu acho que eu já li. E descobriu que cerca de um em cada 8 homens relataram ter sido abusados sexualmente por uma funcionária. Puta que pariu! Uma funcionária do presídio, ou seja, as policiais lá, né? Estão abusando dos caras. Só que assim, em prisão feminina, tem uma pesquisa aí que eu fiz um vídeo no canal, tem umas 2 semanas, onde a violência entre as mulheres é maior, muito maior do que entre os homens, tá? Outro estudo publicado em 2014 na revista Child Abuse and Neglect. Cara, eu nunca vi essa palavra.
Ah, negligência, deixa eu ver a pronúncia. neglect, Neglect. Hum, realmente, eu não me lembro de ter visto essa palavra. Mas vamos lá. Analisou o caso de abuso sexual em crianças e descobriu que 14% dos abusos eram mulheres. No entanto, é importante notar que esses casos de abuso sexual, o chat aqui deu uma comida no que ele ia falar, porque tinha coisa aqui para falar, tá? 14%, bem subnotificado, tá? Outro estudo publicado em 2014 na revista Child Abuse and Neglect analisou. Ah, tá. É porque ele repetiu, o chat repetiu, ele meio que deve ter dado uns bugs. Analisou o caso de abuso sexual em crianças e descobriu que 14% dos abusos eram mulheres, abusadores eram mulheres. No entanto, é importante notar que esses casos de abuso sexual envolvendo mulheres geralmente envolvem abuso sexual de crianças e adolescentes em vez de abuso sexual de adultos. Ah, aqui tá falando de meninos, tá? 14% dos abusos de meninos eram mulheres, beleza. Aqui não tá contando outros abusos de meninas e tal, que também rola. Em estudo de 2015, publicado na revista Aggression and Violence Behaviour, pesquisadores analisaram casos de abuso sexual em relacionamentos íntimos e descobriram que 4,2% dos homens e 26,3% das mulheres relataram ter sido abusados sexualmente por uma parceira íntima em algum momento de suas vidas. Quer dizer, olha o nível, né? As lésbicas. É. Um estudo de 2018 publicado na revista Sexual Abuse analisou casos de abuso sexual. Geralmente envolve abuso sexual de crianças e adolescentes em vez de abuso sexual de adultos, né? É óbvio, a mulher ela vai preferir aquilo que é mais frágil, tá? É óbvio. Em um estudo de 2015 publicado na revista Aggression and Violence Behaviour, pesquisaram e analisaram o abuso sexual. Tá, beleza, tá repetindo. Analisou casos de abuso sexual em instituições. Ah, aqui, ó. Um estudo de 2018, publicado na revista Sexual Abuse, analisou casos de abuso sexual em instituições de cuidados de saúde mental e descobriu que 16,8% dos abusadores eram mulheres. No entanto, a maioria desses casos envolvia mulheres que abusavam de outras mulheres em instituições de cuidados de saúde mental. Em resumo, embora o número de casos de abuso sexual cometidos por mulheres seja menor do que o número de casos cometidos por homens, e eles não botam o número de homens, tá? Beleza. É porque assim fica parecendo que tá. Aí, tipo, os outros 70 e tantos por cento de abuso foram homens? Não, porque tem abuso contra homens também, tem abuso contra crianças. Aqui eles só estão colocando abuso específico em mulheres, tá? Então sempre tenha cuidado com esses números aqui. Não é que o outro montante seja homens, não, tá? O outro montante não foi considerado, tá? As variantes. Em resumo, embora o número de casos de abuso sexual cometido por mulheres seja menor do que o número de casos cometidos por homens, é importante reconhecer que isso ainda é um problema e que precisa ser abordado e prevenido. Agora, a última parte, não tem muito a acrescentar aqui, já comentei bastante. Os números estão relativamente coerentes, tem coisa aqui que pode ser questionado, ou falar sobre outros dados que não foi, abuso de meninas, abuso de meninos, tá? E por aí vai, mas eles decidiram focar em o chat GPT, escolheu alguma coisa muito específica, abuso de mulher contra mulher. Não sei, sabe, é um negócio que parece que, não vamos falar de certos assuntos, né? Muito enxuta a resposta, muito simples. Mostre dados de violência doméstica contra homens. Vamos ver. A violência doméstica contra homens é uma realidade que muitas vezes é menosprezada ou ignorada. No entanto, estudos mostram que isso é uma questão séria que precisa ser discutida e abordada. De acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicado, IPEA, em 2019 foram registrados 24.564 denúncias de violência doméstica contra homens no Brasil. Isso representa cerca de 10% do total de denúncias registradas naquele ano. Outro estudo realizado pela Fundação Perseu a Bromo, em parceria com o SESC, mostrou que 29% dos homens entrevistados já foram vítimas de violência doméstica em algum momento de suas vidas. É importante ressaltar que a violência doméstica contra homens pode se manifestar de diferentes formas, incluindo agressão física, psicológica, sexual e financeira. Financeira, meu amigo, financeira e física, mas financeira principalmente. E assim como no caso das mulheres, muitos homens podem sentir vergonha ou medo, no caso das mulheres, daí, rapaz, ou medo de denunciar seus agressores, o que toma o combate a essa forma de violência ainda mais desafiadora. Tá? Cara, muito vago, muito simples, tanto que tem uma matéria aqui que é feita no Brasil que mostra claramente que os homens são mais abusados que mulheres, tá? O problema aqui agora é eu achar essa matéria, eu tava até procurando ela,
Mas deve estar aqui, fácil aqui, que eu pedi pro Anderson me mandar. Tá, aqui eu fiz o vídeo, tá? Onde 60%, 62% aqui dos estupradores teve ausência do pai, tá? Foi um outro canto aqui. Aqui, ó. Aí vamos finalizar lendo essa matéria aqui, ó. Mulheres são mais agressivas que homens em relacionamentos. Então, esse número de 10% não vai colar. Se elas são mais violentas, não vai colar, tá? É claro, não vai usar exatamente o Brasil como referência, mas eu te garanto, pessoal, que o Brasil é pior do que qualquer país na Europa em questão de mulher violenta, tá? As mulheres são mais suscetíveis de ser agressivas verbal e fisicamente contra seus parceiros do que, na mesma situação, os homens o são contra suas parceiras. A conclusão é de um estudo envolvendo pesquisadores das universidades de Cumbria e Central Lancashire, Reino Unido, sob o comando da doutora Elizabeth Bates. Embora os resultados ainda causem estranheza, vários estudos, inclusive no Brasil, já haviam demonstrado que as mulheres praticam mais violência doméstica que os homens. Ou seja, existe estudo no Brasil que mostra isso. Mas, incrivelmente, aqui o ChatGPT, o que é que o ChatGPT está me falando? Vamos voltar lá embaixo? O que é que o ChatGPT está me falando aqui? Que corresponde a apenas 10% do total de denúncias. Estranho, não? Muito estranho. Ó, sempre que fala de violência doméstica, a imagem criada no imaginário e na mídia envolve o homem agredindo a mulher. A violência praticada contra o homem, por outro lado, é considerada uma exceção à regra. Mas esses preconceitos precisam mudar rapidamente sobre a pena do problema da violência doméstica não ser solucionada. Foi o que apontaram os resultados surpreendentes do estudo realizado por Fernanda Bona na Universidade Federal. É porque tá. Ah, é o que tá cortado. Solucionado. Na Unidade Federal de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Vamos lá? Com um total de 480 participantes, a pesquisa apontou 77% de um grupo de 292 mulheres com relação conjugal afirmam ter xingado, humilhado ou emitido ou intimidado o parceiro, contra 71% das ações tomadas por eles. Agressões físicas no companheiro, tapas, socos e chutes foi assumida por 24% das mulheres e, segundo as próprias mulheres, apenas 20% dos parceiros cometeram o mesmo tipo de agressão contra elas. Lembra daquele dado daquela pesquisa que eu levantei, que 70% das mulheres iniciam as agressões? Iniciam as agressões. Ah, então, e esses outros 30%? Verbal. Às vezes a mulher tá falando, tá enchendo o saco, não deixa o cara dormir, irrita o cara vai lá e agride. Mas 70% elas iniciam. A agressão física do companheiro, tapas e socos, chutes foi... Beleza. Quando o ato de violência deixa lesões, hematomas ou causa desmaio após a pancada, cerca de 13% delas são responsáveis pela ação, contra 9,5% das agressões masculinas, infligindo danos a parceiras. Né? Mas o que é que vai para a mídia? Né? O quadro típico de violência doméstica só se confirmou nos casos de agressão sexual leve. A pesquisa revelou que 16% das mulheres foram forçadas a fazer sexo com o parceiro, enquanto 14% dos homens foram obrigados a praticar o ato. E aí a gente, obviamente, tem que confiar na sinceridade delas, tá? Para isso aqui. Por suas companheiras contra sua vontade. Violência contra a família. As agressões também podem se agravar ainda mais. Ah, isso aqui isso aqui pode botar aí 90%, tá? 90% mulher. Sem medo de errar. Se existir consumo excessivo de álcool pelas mulheres. Puta que pariu. Mulher e álcool é um negócio assim, é uma mistura atômica. É terrível. Segundo a pesquisa, 54% de um grupo de 252 mulheres que tinham filhos de até 18 anos cometeram algum tipo de ato classificado como maus tratos aos filhos, como bater com a mão fechada ou chutar com força após a ingestão de bebida alcoólica. Nem precisa de bebida, rapaz. A pesquisa não revelou nenhuma associação significativa entre o consumo de cerveja acima do permitido e a violência praticada pelas mulheres contra os homens. No entanto, 26% das entrevistadas relataram brigas entre o casal após a ingestão de álcool que deixaram lesões nas mulheres. De 35,6% delas sofreram algum tipo de agressão física. Há 10 anos, outra pesquisa realizada em 16 capitais brasileiras apresentou um resultado semelhante à pesquisa. Quer dizer, há 10 anos, quando é que foi essa matéria? 2013. Mano, 2013.
Cara, o negócio tá muito pior hoje, tá muito pior. 2013 e uma pesquisa de 10 anos atrás, ou seja, 2023, a pesquisa de Fernanda Bona, o nível de agressão psicológica entre os casais ficou em 78% de abuso físico, 21% de apresentando um cenário contrário ao que atribuiu normalmente ao homem do agressor. Ou seja, desses 70%, 21% a menos eram homens. Né? Mas qual foi a lei que foi aprovada ano passado? Lei de violência, 2 anos atrás, lei de violência psicológica contra a mulher. Sendo que elas praticam muito mais violência psicológica. Voltando aqui lá fora, né? Essa nova análise mostrou que as mulheres são mais propensas a ser fisicamente agressivas, né? Mas imagine se elas tivessem força física. Imagine aí o que é que elas não fariam contra seus parceiros do que os homens. Os mesmos dados mostram que nos contatos sociais em geral, fora do relacionamento, os homens são mais propensos a ser fisicamente agressivos com outros homens do que com as mulheres e o são contra outras mulheres. Um dos resultados, porque a mulher sabe que a outra mulher vai revidar a altura, mas o homem não vai revidar a altura, por isso que ela peita. Simples. Um dos resultados marcantes do novo estudo é que as mulheres exercem níveis significativamente mais elevados de comportamento controlador em relação aos parceiros do que os homens em relação às parceiras. Vide os últimos casos aí de mulher tacando quase uma dezena de casos aqui no Brasil de 2020 para cá de mulher tacando ácido na cara dos homens, né, cegando os caras, mutilando os caras, matando os caras, entendeu? Um dos resultados marcantes do novo estudo é que as mulheres exercem níveis mais beleza. Quando essa tentativa de controle falha, as mulheres tendem a agressão física em um nível muito maior do que os homens igualmente controladores. Quer dizer, lembra de uma parada que eu sempre falo? Tu pega um homem ruim e coloca do lado de uma mulher ruim, tu vai achar o cara gente boa. Olha aqui o que eles estão dizendo, ó. Quando essa tentativa de controle falha, as mulheres tendem a agressão física em um nível muito maior do que os homens igualmente controladores. Quer dizer, tu pega um homem controlador e tu pega uma mulher controladora, a mulher tende a ser mais controladora do que esse cara controlador. E é uma pesquisa feita por uma mulher. Este foi um resultado interessante. Estudos anteriores tentaram explicar a violência masculina contra as mulheres como resultado de valores patriarcais que motivam os homens a procurar controlar o comportamento das mulheres, usando a violência se necessário, comenta a doutora Elizabeth. Esse estudo revelou que as mulheres demonstram um maior desejo de controlar os seus parceiros e são mais propensas a usar agressão física do que os homens. Isso sugere que a violência doméstica não pode ser por motivos motivada por valores patriarcais e precisa ser estudado no contexto de outras formas de agressão, que tem implicações potenciais para intervenções, avalia ela. Quer dizer, e aí você pega, quer dizer, ela chega à conclusão que, talvez não seja essa ideia do patriarcado, porque as mulheres elas tendem a ser mais controladoras e mais violentas que os homens. E será que elas são patriarcais? Óbvio que não, então existe alguma coisa errada aí, né? Violência íntima. Um estudo foi apresentado durante o simpósio A Evolução da Violência por Parceiros Íntimos, Pesquisa e Prática, realizado pela Sociedade Psicóloga Britânica. Entre os vários estudos apresentados estava ainda a experiência de vitimização masculina por suas parceiras íntimas. Loxley Dixon, Universidade de Birmingham, e Razões para o Envolvimento das Mulheres em Conflitos Dentro e Fora dos Relacionamentos, Abe Thornton, Universidade de Bolton. E aqui tem os relacionados, tá? Que seria interessante. Eu vou até jogar esses dois links, esse link aí para você, tá? Esse link aqui para vocês e vocês podem pegar os relacionados aqui, tá? Vou tentar deixar esse link no vídeo. Se eu não deixar, me lembrem, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Mais uma vez, lembrando, quem quiser ajudar o canal, tá aí nossa chave Pix na descrição. E quem quiser participar do grupo de apoiadores também, tá? Tá aí na descrição do vídeo. Valeu e até a próxima.